poder do pecado reinou, inimigo de Deus eu nasci, um miserável. Só as trevas aqui eu amei, nada em Deus desejei ou busquei, trevas eu era. Sim, graça eterna e soberana me alcançou, chamou-me, buscou-me, a graça superabundou. Nada em mim para Deus desejar, nada em mim para Deus ter prazer, trevas eu era. Meu caminho foi escuridão. Amém. Hoje pela manhã nós meditamos na Santa Ceia naquilo que é o coração de todo mundo caído, homens e anjos, que é o orgulho. E nós olhamos 4 coisas: o sono do orgulho, o coração do orgulho, o resultado do orgulho e a cura do orgulho. E gastamos um bom tempo falando sobre isso, olhando para a vida de Nabucodonosor, num texto tão claro, tão completo, tão maravilhoso. Mas eu queria olhar um pouco mais a parte final, a cura do orgulho, não é? Eu falei pouco sobre a reversão do orgulho, não é? Naquilo que nós somos transformados quando Deus chama um homem e começa a tocar nisso que é o solo fértil onde nascem todos os pecados, nascem no solo negro do orgulho, toda a floresta de pecados que é a vida do homem e a sociedade humana nasce desse mesma coisa, da supérbia, né, do homo incurvatus in si. E em Filipenses 1:21 tem tudo a ver com todos os hinos que nós cantamos, e esse último, Paulo diz assim: segundo a minha intensa expectação, o meu profundo desejo e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança Cristo será, tanto agora como para sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então hoje nós olhamos para a doutrina e olhamos como Deus deixa clara ela para nós na vida de Nabucodonosor. Hoje eu quero olhar profundamente qual o reverso, não é? A reversão do orgulho, como ele se dá, para nós olharmos esse manual de diagnóstico que é a Bíblia, olharmos para nós mesmos, olhando a vida do apóstolo Paulo. Você vê que eles são homens que parecem tão diferentes, como os homens em geral às vezes parecem diferentes. Nabucodonosor era um pagão e ele era um imperador, não é? Mas nós vimos qual era o seu problema básico: um homem sem a Bíblia, um homem sem conhecimento de Deus, um homem que governou o mundo. Então era o orgulho. Agora olha para o apóstolo Paulo, ele parece ser o oposto de Nabucodonosor. Ele não é um pagão, ele é o homem mais apegado à Bíblia que você podia imaginar. Gastou toda a sua vida meditando, aprendendo, decorando, e se tornou o mestre dos mestres, não é? Alguém que parecia totalmente apegado, mas você vai ver que não há nenhuma diferença essencial entre ele e Nabucodonosor. Os dois eram guiados pela mesma coisa, e você vai ver no apóstolo Paulo essa reversão de uma maneira muito mais profunda, e tudo isso está ligado a tudo aquilo que dirige os homens, a cada ato do homem, não é? Flui desse solo que é muito fértil para produzir todas as espécies de desejos que não são centrados em Cristo. E como é a reversão dele? Quando em 2000 e pouco, né, quando Mateus só tinha 9 anos de idade, eu li toda a série do Harry Potter com ele. Eu li a primeira porque ele era pequeno, não é? E
nós líamos juntos e depois nós batíamos papo a respeito, era ótimo. E a gente acabou, por causa disso, lendo toda a série, todos os livros juntos. Óbvio que o livro foi saindo com intervalos, ele foi crescendo, ele poderia ler tranquilamente sozinho, mas nós não queríamos, nós queríamos ler juntos, porque nós queríamos continuar fazendo aquela viagem ali juntos e conversando. Ficávamos muito tempo conversando a respeito, eu mostrava alguns insights, ele falava as coisas que ele percebeu, e o livro saía nos Estados Unidos, em outros países, e sempre demorava a sair no Brasil alguns meses. A gente lia antes, então a gente foi lendo junto. E no primeiro livro, acho que a Pedra Filosofal, numa das suas escapadas à noite, Harry Potter assim, não era um aluno muito que obedecia muito às regras, os motivos não eram ruins, mas o fato é que ele não obedecia. E uma das escapadas dele, ele entra numa sala, a escola de Hogwarts é cheia de uma escola de magia, cheia de salas secretas e com coisas mágicas. E um dia Harry entra numa sala e tem um espelho. Não tem nada na sala, a sala é vazia. Na sala só tem um espelho, e o nome do espelho é o espelho de Ogezed. E naquela sala só tem aquele espelho, e quando o Harry olha no espelho, ele vê algo incrível no espelho, ele vê algo que ele nunca tinha experimentado ou visto. Ele vê ele no espelho com o pai e com a mãe dele, e ele fica encantado, ele fica maravilhado, porque o pai e a mãe dele morreram quando ele era bebê, quando ele estava lá no berço. Ele nunca tinha visto o pai e a mãe dele assim, e esse era o grande sonho, era o desejo ardente do coração dele, era a coisa que ele mais desejava, a coisa que ele mais sempre desejou era poder estar com o pai e com a mãe. E quando ele olhava para o espelho, ele via no espelho ele, o pai e a mãe, ele achou maravilhoso, e é por isso que o nome do espelho é o espelho de Ogezed, que ao contrário, lendo ao contrário, é desejo. Então é o espelho do desejo, é um espelho encantado, é coisa de Hogwarts. E ele ficou tão encantado que ele chama o melhor amigo dele, que é o Rony, numa noite, para escaparem, como ele fez naquele dia, e mostrar ao Rony o pai e a mãe. Ele quer mostrar o pai e a mãe ao Rony. Ele falou tanto disso com o seu melhor amigo, e ele leva o amigo lá, e o amigo vai, ele quer mostrar o pai e a mãe, mas quando o Rony olha no espelho, ele não vê o pai e a mãe do Harry. Quando o Rony olha para o espelho, ele vê ele mais velho. Ele vê o Rony, ele se vê no espelho, ele vê ele mais velho, ele vê ele bonito, bem sucedido, um grande atleta, assim, sabe, um Messi, um Cristiano Ronaldo. O Rony vê isso no espelho, vê ele mais velho, e o Rony pergunta a Harry assim: Harry, será que esse espelho mostra o futuro? Será que esse espelho mostra o futuro? E o Harry diz assim: não pode ser o futuro, esse espelho não mostra o futuro, porque eu vi o meu pai e minha mãe, mas meu pai e minha mãe morreu quando eu era neném, quando eu era bebê, então ele não pode não mostrar o futuro, porque certamente no futuro não está eu, meu pai e minha mãe, eles já morreram, então ele não mostra o futuro, então não é isso. E eles vão embora, mas o Harry fica fascinado por aquilo, por ver o pai e a mãe. E o amigo dele fica até preocupado com essa fixação que ele tem em voltar naquela sala e olhar para o espelho para ver o pai e a mãe dele. E como o amigo tem essa preocupação, ele resolve numa noite ir sozinho lá, e ele vai sem o amigo, e ele volta. Mas quando ele entra lá, ele não está mais sozinho na sala. Quando ele olha para o espelho, o diretor do colégio, que é um sábio, né, um homem de idade, um grande mago, Dumbledore, ele está lá na sala, e ele diz assim: esse espelho, Harry, nos mostra nada mais do que o desejo mais profundo, mais desesperado dos nossos corações. Contudo, esse espelho não nos dará nem conhecimento, nem sabedoria, nem a verdade. Os homens têm desperdiçado a vida diante desse espelho, encantado pelo que eles viram. Muitos terminaram loucos, não sabendo se o que ele mostra é real ou mesmo possível.
Desejos, Harry, cuidado com eles no teu coração. Cuidado com o poder dos desejos. Cuidado como eles capturam a sua vida. Então, o espelho, de fato, ele faz de uma maneira um pouco diferente aquilo que todos os espelhos fazem: mostrar você. Só que o espelho de Ogezede, ele mostra você de uma maneira mais profunda que os espelhos que você tem na sua casa, que eu tenho na minha casa. Ele mostra os desejos dominantes do nosso coração, aquilo que nossos corações mais anseiam, e é por isso que todo mundo que olhasse no espelho veria algo diferente. O Harry, o desejo mais profundo dele era ver o pai e a mãe, estar com o pai e a mãe, conviver com o pai e a mãe, era isso que ele via. Já é evidente que o Rony, o desejo mais profundo dele era ser um atleta, era ser bonito, era ser as meninas ficarem encantadas por ele. Então era isso que ele via. Eles viam coisas diferentes. Como eu disse, Paulo e Nabucodonosor eram pessoas diferentes. Não parecia que eles eram tão iguais, porque eles desejavam coisas tão diferentes, mas o solo onde esses desejos profundos nasciam era a mesma coisa, era o poder do orgulho. Então, da mesma maneira que o nosso espelho, ele mostra a nós, às vezes de uma maneira que nós ficamos constrangidos, porque estamos fixados na nossa aparência externa, e a nossa aparência externa nunca é tão satisfatória como nós desejaríamos. É por isso que tem gente que vai tirar foto e diz assim: não, esse lado aqui, aquele lado ali. Por quê? Essa pessoa já se olhou muito no espelho e ela já chegou à conclusão de que um lado é favorável, o outro não é favorável, não é? Mas esse espelho mágico, ele manifesta as divindades dos nossos corações. Ele nos mostra, mas ele nos mostra mais profundamente. É uma pena não ter o espelho, não é? E os ídolos invisíveis, aquilo que cativa o nosso coração, que nos controla a partir dos nossos corações, aquilo que controlava Nabucodonosor, que controlava o apóstolo Paulo, que faziam eles viverem com diferença de quase 7 séculos, mais tempo do que o Brasil existe como na sua história, separava Paulo e Nabucodonosor. Um era um judeu devoto, outro um pagão, mas a única coisa, a diferença entre eles era que o espelho mostrava que o coração deles, capturado pelo orgulho, produzia desejos diferentes, mas totalmente centrados na mesma coisa. Então, os ídolos revelam a glória que nós buscamos, a glória que nós ansiamos. O que realmente, se nós tivéssemos, nossa vida seria diferente. Certamente o Harry diria: se eu tivesse com meu pai e minha mãe, minha vida ia ser maravilhosa. O Rony já diria outra coisa: se eu me tornar um atleta famoso de quadribol, acho que esse é o nome, é esse, de quadribol, eu vou ser o máximo, a minha vida vai estar certa, a minha vida vai, se tão somente isso acontecer, apenas se eu tivesse papai e mamãe aqui, apenas se eu fosse o artista tal. Então a J.K. Rowling, ela traça uma antropologia, eu diria, do coração humano de todos os homens. Era por isso que eu achava tão bom ler o livro e conversar sobre os insights com o Mateus Pequeno, porque ela traça uma antropologia correta, porque é uma antropologia sempre centrada em si mesmo. Nós vimos Nabucodonosor: essa é a grande Babilônia que eu fiz, e essa é a grande Babilônia que eu construí. A antropologia do coração do homem é sempre centrada em si mesmo. Você vê, Jesus nunca vai dizer para você se amar, ele diz: ame como você se ama. Você sempre se coloca, o homem naturalmente, o homem caído, sempre vê todas as coisas com ele no centro, todos os eventos com ele no centro, sempre assim. E ela traça essa antropologia, e ela mostra que todos os seres humanos são escapistas incuráveis, todos, ninguém pode aceitar as coisas como elas são. Os desejos mais profundos do nosso coração sempre é: eu merecia mais, eu merecia papai e mamãe aqui. Como nós estávamos dizendo, a essência do orgulho: eu mereço.
Quando eu tenho, eu fiz por onde? Demorou. Quando eu não tenho, por que isso está acontecendo? Então, é incurável isso. Nós pensamos, eu mereço isso, se apenas eu tivesse isso, se Deus apenas fizesse isso ou aquilo. Nós vimos como, depois que foi realmente tocado pelo poder de Deus, Nabucodonosor diz: Deus faz o que Ele quer, Ele decide o que Ele quiser. Mesmo a coisa mais horrível, como ficar lá com os animais, não foi nada exagerado. Deus está sempre certo, é sempre justo no que Ele faz. E isso é muito menos do que eu merecia. Todos não merecemos a ira infinita de Deus. Nós estávamos vendo como há uma dificuldade na igreja às vezes de ver como todas as doutrinas da salvação são totalmente centradas em Deus e Ele faz tudo, e tudo é um dom, mas que na verdade a dificuldade com isso mostra uma dificuldade final em compreender. O mais básico é que tudo é um dom, e tudo não é merecido. Então Harry e Rony são atraídos por seus mundos de fantasia, feitos sob medida pelos seus corações orgulhosos, pelos seus corações idólatras, que se pudesse, criariam um mundo da maneira com que eles acham melhor. Então o espelho não revela nunca o desejo de viver por alguma coisa maior do que si mesmo, maior do que os meus próprios desejos, maior do que os meus próprios anseios, ou para a glória de Deus. O desejo de buscar a verdade. É isso que Dumbledore estava dizendo para o Harry. Esse espelho não ensina a verdade, não faz você mais sábio. É muito totalmente perigoso ser guiado pelos nossos desejos. Eles são sempre autocentrados. É assim que é a antropologia do coração do homem. Ele mostra, aquele espelho, que nossos corações são sempre auto-orientados, orientados para nós mesmos. Eu já disse isso aqui: alguém chega num lugar, e pode ser um lugar como esse, uma igreja, e as pessoas pensam: como é que essa igreja vai ser boa para mim? Como é que as pessoas vão dar atenção a mim? Como é que elas vão fazer isso? Como é que elas vão fazer isso? É assim que as pessoas avaliam as coisas. Então esse é o homem curvatus in si de Lutero, a supérbia de Calvino. Então Dumbledore diz a Harry que um homem verdadeiramente só podia olhar para o espelho de Gesed e não ver essas fantasias do coração, se ele não fosse autocentrado em si mesmo e não tivesse voltado para si mesmo. De alguma forma, o espelho se torna aquilo que vai solucionar o drama do primeiro livro. Mas no universo da J.K. Rowling, o verdadeiro caráter é impossível se nós negarmos um autoconhecimento. Como eu disse, a palavra de Deus é o único livro de diagnósticos verdadeiro da nossa alma, da nossa vida. E é por isso que nós não gostamos, nós preferimos aquilo que o humanismo secular faz como diagnóstico da nossa alma, porque sempre nós vamos ser colocados no centro, sempre vai ser auto-orientado, e sempre vai ser uma maneira de nos ver com melhores olhos. Nas piores coisas vão ser síndromes, vão ser problemas que as outras pessoas nos causaram, vão ser problemas bioquímicos. Então, o que ela quer mostrar é que a felicidade seria deixar o salão privado de espelhos lisonjeiros que nos mostram na melhor luz, ou que mostram quão auto-orientado é o nosso coração simplesmente, e nos deixa orgulhosos de contemplar, ou nos deixa pensando: se simplesmente isso que está no espelho acontecesse, tudo seria diferente. Então parece, a princípio, se você lê ali, que Dumbledore é uma pessoa que está acima disso, ele está dando conselhos super sábios, mas se você lê toda a saga, por exemplo, no último livro, As Relíquias da Morte, ele não resiste em ser revelado aos poucos, na verdade, que ele também tinha um desejo de poder que o contaminou na juventude, e que mesmo velho fez ele fazer algo extremamente tolo. Ou seja, é mais fácil saber dessa realidade do que tratar com ela. Como eu disse hoje de manhã, C.S. Lewis coloca Eustáquio como alguém que, por
ter essa ambição de ter todo o tesouro de um dragão, se transformou num dragão. E ele, quando acorda que é um dragão, e ele está falando sobre o orgulho, não é? Ele quer deixar de ser dragão, ele começa a tirar a pele, mas por baixo a pele de mais, a pele também é de dragão, e ele vai tirando, mas é dragão. Ele não consegue se libertar de quem ele é. É por isso que o Dumbledore vai tirar o espelho de lá, porque o Harry vai voltar. E nós sabemos que C.S. Lewis bota Aslan com suas garras messiânicas, nós podemos dizer, para rasgar, abrir, e a palavra que ele usa é desdragonar Eustáquio. Então é por essa razão que o encanto daquele espelho era tão brilhante, porque nosso coração é completamente viciado em ídolos e em ideias de que se nossos corações tivessem determinada coisa, tudo seria diferente, porque nós achamos que merecemos aquelas coisas. A linguagem do merecimento é a linguagem do orgulho. Nós criaríamos um mundo assim, e como ele não quer o Harry enlouquecido, ele tira isso de lá. E no final do livro, quando o Harry está na ala hospitalar do colégio, Dumbledore tinha destruído a pedra filosofal, né, que dá o quê? Pode transformar as coisas em ouro e produz um elixir que faz você viver para sempre. E Harry fica espantado. Por que ele destruiu a pedra? Com a pedra você não ia morrer, e com a pedra você ia ter todo o dinheiro que você imaginasse. Quase tudo que o coração orgulhoso do ser humano pensa que seria o máximo: ter recursos e ter saúde e juventude. Então a pedra dava isso. E ele pergunta ao Harry, ao Dumbledore, por que ele destruiu? E ele diz assim: você sabe, a pedra não era realmente uma coisa tão maravilhosa. Ter tanto dinheiro e toda a vida como você poderia querer, uma vida que não acabasse. As duas coisas que a maioria dos seres humanos escolhem acima de tudo, como Nabucodonosor, não é? O problema é que os humanos têm uma habilidade de escolher exatamente aquelas coisas que são piores para eles e vão destruí-lo. É a resposta do Dumbledore e a razão pela qual ele destruiu. Então você vê Paulo, quando fala sobre a tragédia humana em Romanos 1, é exatamente aí que está a manifestação do orgulho humano. Ele fala sobre a clara revelação que Deus fez de si mesmo, e Paulo esmiuça o coração do homem e diz: o homem fez de si mesmo um Deus e fez das coisas deuses. A revelação do Evangelho é para um mundo que está sob a acusação final de que todo mundo olhou para si mesmo como o centro do mundo. E ele termina dizendo assim, Romanos 3,11: não há quem busque Deus. Então Cristo vê um mundo coberto de pecadores, vê um mundo que todo mundo merece somente a ira de Deus, não merece, como eu disse, a salvação, mas não merece o sol que nasce, não merece o ar que respira, não merece a água que bebe, não merece absolutamente nada. E tudo isso brota do solo do orgulho, que se manifesta em mil desejos do coração, que ou quando nós pensamos, nós merecemos isso, ou nós pensamos, se eu tivesse isso, minha vida ia ser uma vida incrível. Minha vida não é incrível. Você vê que Deus, Paulo diz, não está no coração deles. Toda a ideia que eles têm de que a vida vai ser incrível, ou que se mais alguma coisa, não tem nada a ver com Deus. Não é, eles não estão pensando em mais de Deus, mas da glória de Deus. Eles estão sempre pensando auto-orientados, como se estivessem na frente do espelho de Ogezede. Então no Evangelho de João, a primeira pergunta que Jesus faz quando os primeiros discípulos vão até ele, o irmão de Pedro, e em João 1, 35, 37, diz assim: no dia seguinte João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. E ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Eles foram até Jesus, mas qual é a primeira pergunta que Jesus faz a ele? Podia ser sobre o que vocês aprenderam com João, qual é o nível de conhecimento de Deus que vocês têm. Mas em João 1,38 a pergunta é: o que vocês querem? O que vocês desejam? É como se estivesse dizendo, se vocês estivessem diante do espelho de Ogezede, o que ia aparecer lá? O que cativa o coração de vocês? Diz: voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhe: o que vocês querem?
Um deles nós sabemos que André, irmão de Pedro. Em outra versão diz: o que você quer? Essa é a pergunta fundamental para nós hoje, não é? Porque essa é a marca de como Deus pega um homem como Paulo, Nabucodonosor, e faz dele o oposto. E nós podemos então, nós temos um diagnóstico perfeito, tanto do que é um homem fora de Cristo, como que é um homem em Cristo. Nós podemos nos olhar claramente à luz da palavra de Deus. Ou então, quando Jesus pergunta a Pedro, irmão de André, já no final, da história dele aqui com eles, em João 21:16, ele diz: você me ama, Pedro? Ele não diz: você aprendeu tudo, Pedro? Você sabe todas as coisas? A questão é: você me ama, Pedro? Quais são os desejos profundos do seu coração? Então, a primeira pergunta para nós nunca é o que você sabe, Nós temos que entender, o conhecimento da verdade é essencial, mas não há nada que você possa conhecer sobre Deus que o diabo também não conheça. Portanto, é óbvio que não é o conhecimento que finalmente marca a diferença entre você e o diabo, ou você e o mundo. Alguém pode conhecer todas as doutrinas bíblicas, ter decorado todas as grandes doutrinas, ou ter decorado, quem sabe, as Institutas de Calvino, mas isso não faz dele alguém diferente. A pergunta é o que você quer, a pergunta é o que você ama, a pergunta é o que aparece no espelho de Ogezede quando você olha. A pergunta não é primeiro o que você sabe ou no que você acredita. Você pode acreditar que Jesus morreu na cruz, mas o diabo também acredita. Você pode acreditar que ele é o Filho de Deus, mas o diabo também sabe disso. Ele pergunta o que você quer, porque você é o que você deseja, você é o que você quer mais, você é essa pessoa. Você pode, a antropologia lá da J.K. Rowling mostrava isso, os homens são centrados em si mesmos. O que eles querem tem naturalmente a ver com eles mesmos, é totalmente autocentrado. Nossos desejos, anseios, vontades estão no cerne da nossa identidade. Nós gostamos de separar nossos desejos da nossa identidade, mas a verdade é que eles é que definem nossa identidade. Nossos desejos, eles reverberam no nosso coração, que é o epicentro da pessoa humana. Você é o que você deseja, você é o que você mais quer, e quem produz isso no homem natural é o orgulho. Os desejos de Nabucodonosor, os desejos de Paulo, apesar de serem diferentes, como o que aparecia no espelho do que Harry mais desejava, do que o Rony mais desejava, fosse diferente, eram aquelas coisas que eles diziam: se isso aconteceu, se eu tiver isso, ou se eu tivesse, no caso do Harry, que os pais estavam mortos, então eu seria um garoto incrivelmente feliz. Então, Cristo não se contenta em simplesmente depositar novas ideias na nossa mente. Você pode conhecer tanto quanto Lutero, Calvino ou Jonathan Edwards, ou pode nunca conhecer como alguém como Jonathan Edwards, mas esse não é o ponto final. Você tem que conhecer aquilo que é básico e essencial, mas talvez não conheça tão profundamente como o apóstolo Paulo conheceu. Mas a questão primais é essa: são seus desejos, são seus amores, são seus anseios, é eles que estão conduzindo a sua vida. Você pode achar que o que conduz a sua vida é aquilo simplesmente que você ouviu. É por isso que tantos sermões são tão inúteis. Tem pessoas que são tão infantis 20 anos depois quanto eram depois de ouvir milhares de sermões. Porque é óbvio que só saber todas aquelas coisas necessariamente não faz diferença. Embora você talvez nunca tenha lido Descartes, por exemplo, o pensamento dele no iluminismo tende a formatar todos nós. Filósofo francês, matemático, cientista, o pai da filosofia ocidental moderna. Inconscientemente você concorda com o que ele disse. Ele disse que o ser humano é uma coisa pensante. Por isso que tem aquela coisa famosa: penso, logo existo. Ele está dizendo que aquilo que mais define o ser humano é a sua mente, é aquilo que ele pensa. O ser humano é uma coisa pensante, e essa é a visão do movimento iluminista que domina a nossa cultura. Mas isso é uma farsa, isso é uma farsa a nosso respeito, não é?
Por que um marido abandona sua esposa e seu filho, por exemplo? Porque ele pensou muito? Porque isso é a coisa mais sábia que se possa ser feita? É óbvio que não. Por que as pessoas não têm paz? Não seria muito mais sábio? Todo mundo não acha que viver em paz é melhor? Por que as pessoas vivem como vivem? É óbvio que é por causa dos seus desejos. É óbvio que o ser humano não é o penso logo existo. Ele é guiado pelos seus desejos, não por aquilo que ele sabe. E se os desejos não são mudados profundamente, nada muda. Você vê que o que mudou em Nabucodonosor é que internamente as coisas que eram para ele aquilo que ele veria no espelho, ou as coisas que ele achariam que ele merecia, mudou completamente. Ele recebeu todas as coisas depois como um dom. Então considere o exemplo extraordinário da oração de Paulo aos cristãos filipenses. Ele diz assim: esta é a minha oração, que o vosso amor possa abundar mais e mais em conhecimento e profundidade de discernimento, capaz de discernir o que é melhor, e sejam puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo, cheio de fruto de justiça que vem através de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Você vê que a sequência de Paulo na sua oração não é a sequência que nós esperaríamos. Você pode, quando vê isso, pensar que Paulo está totalmente centrado e preocupado com o seu conhecimento. Esta é a minha oração, para que o vosso amor possa abundar mais em conhecimento. Mas é porque nós pensamos como Descartes. O que Paulo está dizendo é que o conhecimento deles só se aprofundariam quando o amor deles crescesse por Cristo. Ele não estava dizendo para que vocês conheçam mais, para que vocês possam amar. Não é isso que ele está dizendo. Você vê na oração ele está dizendo o oposto: para que vocês possam amar mais, para que vocês possam conhecer. Porque o impulso de conhecer Cristo vem do amor por Cristo, do desejo por Cristo. É isso que faz você ouvir um sermão e tudo ser diferente. Não ser meros conselhos para você aplicar quando, onde e na hora que você achar melhor. Você está capturado, os teus desejos estão capturados por Ele. Ele ora para que o amor deles cresça, porque então isso ia fazer toda a diferença no conhecimento. Esta é a minha oração, que o vosso amor possa abundar mais e mais em conhecimento, porque se esse amor crescer mais e mais, ele vai redundar num conhecimento maior, e não o contrário: mais conhecimento, mais amor. Mas é mais amor que redunda em mais conhecimento, porque o amor, o desejo é que vai controlar a sua sede por Cristo. E vocês vão descobrir o quê? O que é melhor, o que é excelente, o que importa, o que é fundamental. E você não aprende isso a partir do conhecimento, mas a partir do amor, a partir de um coração capturado por quem Cristo é. Então é um modelo muito diferente da pessoa que o modelo racionalista, intelectualista, que eu penso e logo existo. Você pode pensar essas grandes verdades nesta noite, isso não vai fazer nenhuma diferença amanhã de manhã. Agora, se esse conhecimento vem da abundância do amor por Cristo, como nós cantamos, eu quero que meu nome desapareça, para que o teu nome seja exaltado. Você vem por isso, então tudo que flui da palavra de Deus faz toda a diferença. Então nós precisamos dessa sabedoria bíblica, diferente do racionalismo que domina a nossa cultura. Ninguém é dirigido pelos seus pensamentos. Por que se constrói as ideias mais absurdas para justificar todo tipo de promiscuidade nos nossos dias? Porque é óbvio, o ser humano tem um desejo, ele quer fazer o que ele quer fazer, e ele então usa a mente só como um escravo dos seus desejos, porque o homem não é conduzido pelo que é sábio, mas pelo que ele deseja. Então Agostinho, muito antes, do secularismo, do humanismo da nossa cultura, ele podia ver essa realidade profunda. Ele que disse que o pecado era supérbia, que todo pecado é o orgulho, flui do orgulho, dessa vida autocentrada. Ele começa as Confissões, que é uma das obras mais incríveis, não é? Que é a sua autobiografia espiritual. E ele identifica o epicentro da identidade humana, assim: tu nos fizeste para ti mesmo, e nosso coração está inquieto até que ele repouse
em ti. Então, ele continua dizendo: a felicidade consiste em se regozijar em ti, de ti e por amor a ti. Esta é a verdadeira alegria e não há nenhuma outra. Então toda força intelectual, toda a paixão de Agostinho era mostrar como Cristo é totalmente desejável, como só o amor por Cristo e a satisfação plena nele pode nos fazer a gente viver no mundo de maneira que o glorifica e nós tenhamos plenitude de vida. Ele diz assim, por exemplo, num dos textos mais lindos que eu já li, ele diz assim: mas o que eu amo quando eu amo meu Deus? Não é a doce melodia da harmonia e da canção, nem a fragrância das flores, dos ungüentos, dos aromas, não o maná ou o mel, nem membros que o corpo se deleita em abraçar. Não são estes os que amo quando amo meu Deus. E contudo, ao amá-lo, é certo que amo a luz de alguma espécie, uma voz, um perfume, um alimento, um abraço, mas estes são de uma espécie que amo no mais íntimo do meu ser, quando minha alma é banhada pela luz que não está presa a lugar nenhum, quando escuta sons que nunca morrem, quando respira uma fragrância que não se dissipa com o vento, quando saboreia alimentos que nunca se consomem pelo comer, quando se apega a um abraço que nunca se desfaz pela satisfação do desejo. Eis o que amo quando eu amo meu Deus. Então eu diria que ninguém sobrepujou Agostinho em mostrar como o amor e o deleite em Deus é o centro que mostra se a nossa identidade realmente é nova, se nós fomos desdragonados, como o C.S. Lewis falou e nós vimos, não é? Se o orgulho foi trocado de fato em nossas vidas por aquilo que o Evangelho é. Ou seja, depois talvez Jonathan Edwards seja quem fale mais profundamente sobre isso, como só é de fato uma nova criatura para aqueles em quem Deus não é um Deus útil, Deus é um Deus lindo. Ele diz: aquele que tem Deus é feliz, aquele que não é feliz não tem Deus, porque tu nos fizeste para ti mesmo. Então ele labuta com todas as suas forças para mostrar isso. Ele diz assim a respeito de Deus: estás sempre ativo, contudo sempre tranquilo, acumulas tudo para ti, embora tu não tenha necessidade de nada, detestas o erro, mas não sofres dor, podes estar irado, contudo és sempre sereno, tuas obras são variadas, mas teu propósito é sempre o mesmo, é sempre Cristo. Acolhes os que se achegam a ti, ainda que não tenhas perdido nada e nem ninguém, tudo pertence a ti. Nunca tens necessidade, no entanto, sempre alegre em ganhar, nunca avarento, nunca requeres retorno pelas suas dádivas, perdoas nossas dívidas, mas com isso não perdes nada. Porque quando nós perdoamos a dívida de alguém, nós perdemos o que perdoamos. Tu és o meu Deus, és a minha vida, és o meu santo deleite. Mas será que basta dizer isto a teu respeito? Será que alguém pode dizer o suficiente quando fala de ti? Mas ai daqueles que estão silenciosos a teu respeito. Agostinho nunca ficou silencioso a respeito de Deus, da beleza de Deus, da beleza de Cristo. Então, não importa se você crê em algo, não é? O que importa são os desejos mais profundos do seu coração. Tiago chega a dizer assim: tu crês em Deus? Faz-te bem. Você quer ser aplaudido? Ele diz assim: tu crês em Deus? Faz-te bem. Os demônios também creem, estremecem. Tiago 2,19. Porque na verdade Jesus perguntou a André: o que você quer? Nós somos essas pessoas, nós somos essas pessoas controladas pelo desejo. Nós sempre estamos diante do espelho de Ogezede, e tudo que você vai fazer amanhã é por causa dos seus desejos mais profundos, não por causa daquilo que você simplesmente sabe ser certo. É o desejo que dirige a sua escolha. Por isso que tem gente que diz assim: eu não tive tempo para orar, eu não tive tempo. Ora, se quem criou o tempo foi Deus, e Ele criou o tempo por causa de Cristo, então o tempo pertence a Ele. Você só pode estar roubando o tempo de Deus para dizer que você não tem um tempo para a única coisa para a qual o tempo foi feito. Está na cara que os seus desejos estão fazendo você fazer escolhas, que é exatamente aquilo que Paulo descreve em Romanos 1.
Porque o desejo dirige a escolha, mas ele não dirige só a escolha de hoje. O desejo dirige o meu sonho. É o desejo que faz o homem ficar, igual Dumbledore falou, tá louco diante do espelho de Ogezed. Ele passa horas pensando em seus sonhos, naquilo que simplesmente se ele tivesse. Então, quando você tem inveja, é por causa dos seus desejos. Quando você está infeliz, é por causa dos seus desejos. Quando você está deprimido, é por causa dos seus desejos. Quando você está orgulhoso, é por causa dos seus desejos. Todos eles fluem do orgulho. Quando você está satisfeito, é porque o orgulho está dizendo para você: você merece isso. E quando você está infeliz, é porque o orgulho está dizendo para você: você merecia não essa coisa que está acontecendo, você merecia algo muito melhor. Você não merece isso, essa coisa horrível. Então é o desejo que faz. A pessoa não consegue dormir de noite por causa do desejo. Não é? É por causa das suas... daquilo que o desejo não está alcançando, ou por causa daquilo que ele sabe que o desejo vai alcançar amanhã, então ele não consegue nem dormir. Não é assim? O desejo faz isso com você, faz você disposto a levantar de manhã para trabalhar, feliz. E o desejo faz você não conseguir levantar da cama. Não é assim? Tem pessoas que vão acordar no outro dia para viajar. Ele acorda mais cedo, ele acorda animado, ele acorda feliz, porque ele está sonhando: vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Há uma semana ou duas atrás eu estava no Maracanã com 50 e poucas mil pessoas. As pessoas estavam muito animadas, muito animadas. Elas desejaram estar lá, elas planejaram, elas pagaram para estar lá. Elas não ficaram animadas só horas antes de chegar, trânsito, estacionamento. Elas estavam assim durante, quando acabou, elas saíram cantando pela rua, cantando pela rampa. E eu já tive no Maracanã tempo, vezes suficiente, de que o time perdeu e as pessoas desciam cantando, porque as pessoas ainda assim têm um encanto por aquilo que elas desejam tanto, que era lá o seu time. E essa semana eu fui com o Tomás e o Mateus, porque o Tomás queria ver, sem esperar, ele queria ver na pré-estreia Guerra Infinita. Então a sessão era meia-noite. Meia-noite, não é engraçado uma sessão meia-noite? Imagine se isso fosse por outra coisa. A sessão meia-noite de um filme que passa de 2 horas, portanto o filme acaba quase 3 horas da manhã. As pessoas trabalham, as pessoas estudam, mas as pessoas estavam lá, estava lotado. E quando acabou, você podia pensar: já está todo mundo triste, pensando em vou ter que acordar cedo amanhã, que horrível. Eu fiquei aqui, as pessoas não vão embora, elas querem ver o pós-crédito. Depois elas saem conversando. Você não vê ninguém indo para os estacionamentos com a cara feia. O desejo faz isso, faz as pessoas animadas 3 horas da manhã, numa quarta-feira, no outro dia de trabalho. Aquelas pessoas vão trabalhar. O desejo faz você ficar esperançoso ou sem esperança nenhuma quando ele é frustrado. O desejo te faz susceptível à tentação, não é? E você acha que o mundo inteiro, as pessoas culpam tudo pela sua tentação, mas ela tenta negar o evidente. É o desejo dela que é o problema na sua tentação. Tiago vai dizer: você é tentado pela sua própria concupiscência. Você pode culpar o mundo. Então, o desejo faz você celebrar ou faz você entrar em depressão, porque você olhou no espelho de Ogezed, as coisas não estão indo para aquela direção, você vai ficando achando que a vida não vale a pena. Mas se você tivesse aquilo, a vida certamente valeria a pena. Todos os problemas das pessoas são por causa do desejo, e todos os desejos do homem são produzidos pelo seu orgulho e são autocentrados. Então é óbvio que o homem, a gente viu hoje, ele está sempre como um animal na defensiva no que diz respeito ao orgulho. Se ele achar que a posição dele está sendo ameaçada por alguém, ele se sente mal, e ele vai fazer duas coisas que os animais fazem: ou ele foge, ou ele ataca, quando ele não pode fugir. Mas ele não pode ficar neutro, ele se sente ameaçado quanto àquilo que os seus desejos, aquilo que ele vê no espelho, está sendo ameaçado por outra pessoa, mesmo que essa pessoa não esteja de fato ameaçando ela. A pessoa só está lá, ela só é melhor do que ela naquilo que ela faz, mas ele se sente ameaçado, ele não pode ver nada de bom naquilo, ele vai olhar todas as coisas de uma maneira torta. O seu maior problema é esse. É por isso que Paulo ora para os filipenses crescer o amor deles, o desejo por Cristo, ter um coração como aquele que Agostinho está descrevendo. Esse é o oposto do orgulho, porque o orgulho é auto-orientado. Quando
Tiago vai falar sobre os problemas que existem entre as pessoas, ele diz assim: de onde vêm as guerras, as pelejas diante de vocês? Porventura não vem disso, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, esses desejos profundos, vocês cobiçam e vocês não têm nada, vocês matam e são invejosos, e vocês não podem alcançar, vocês combatem e vocês guerreiam, e vocês nada têm, porque vocês não pedem, mas quando vocês pedem, e o que vocês estão pedindo não é centrado em Cristo, é para gastar com vocês mesmos, é com os seus próprios deleites. Vocês pedem coisas a Deus, olhando para o espelho de Ogezede, os desejos de vocês são centrados em vocês, então vocês são adúlteros, você não sabe. Essa é a verdade sobre o coração do homem. O homem não é aquilo que ele pensa, ele é aquilo que o seu desejo mais profundo é. Então você pode fazer o que você faz sempre, é dirigido pelo desejo. Por que as pessoas não pregam o evangelho? Porque ela tem desejo, ela não quer ser rejeitada, ela tem esse desejo de ser aceita, e ela tem medo de, se eu pregar o evangelho, essas pessoas podem não gostar de mim. É óbvio que o desejo dela não está centrado em Cristo. Todas as dificuldades que você tem são porque os seus desejos são centrados em você. Essa é a realidade, esse é o poder do orgulho. Como nós dissemos, você mesmo não pode se desdragonar, você não pode resolver isso, mas isso é o que o evangelho é, isso é o que nós vimos hoje de manhã, não é? Então sempre que há aquela coisa que você diz: olha, se tão somente eu tivesse isso. E nós estamos muito distante da civilização de Nabucodonosor, da civilização greco-romana com seus próprios ídolos, mas Calvino disse: nosso coração é uma fábrica de ídolos. E isso é uma palavra forte, porque não é que ele tem um ídolo, uma fábrica produz coisas em massa, não é? E disse: é isso que faz. Eu já disse aqui que tem uma cena no filme do Rocky Balboa que ele diz: eu não quero ganhar a luta, eu quero ficar em pé até o fim. Eu posso perder, mas se eu ficar em pé até o fim, eu vou saber que eu não sou um ninguém, eu vou saber que eu não sou nada. A minha vida, eu vou mostrar que a minha vida vale a pena. Você vê, é isso. No Rocky Balboa é isso, no Harry era outra coisa, em Paulo era outra coisa, em Rony era outra coisa, em Nabucodonosor outra coisa, mas tudo isso é exatamente o que o orgulho é. Se eu não tiver isso, eu não vou ser um ninguém. Se eu não tiver isso, eu não vou ser feliz. Isso pode ser o quê? Pode ser um romance, pode ser uma carreira, pode ser uma relação na vida. É por isso que você fica ansioso. Você vai tentar lá encontrar razões que dizem que a sua ansiedade é por causa de outra coisa, mas é por isso que você fica ansioso, é por isso que você fica deprimido, é por isso que você fica sem motivação, porque se isso estivesse acontecendo, você estaria motivado. Como eu disse, as pessoas lá 3 horas da manhã no cinema estavam motivadas, as pessoas no Maracanã estavam motivadas. Quando alguém diz assim: não estou muito motivado, o culto, a Bíblia, o que a pessoa está dizendo é o seguinte: a pessoa está dizendo claramente: meu coração não tem desejo por Cristo. Teologicamente, o que a Bíblia diz é que cada ídolo é uma busca por justiça. Paulo, por exemplo, diz em Filipenses: eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou do povo de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou hebreu dos hebreus, no que diz respeito à lei eu fui fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei eu fui impecável, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Porque ele está dizendo o seguinte: o que fazia eu levantar de manhã? Eram essas coisas, eu ser o hebreu dos hebreus. Todo mundo fala: olha esse homem, olha a estatura, olha a santidade, olha o conhecimento que ele tem de Deus, da palavra, olha o zelo que ele tem, ninguém é igual a ele. Ele diz: isso me fazia me sentir bem, eu olhava no espelho, era isso que eu queria. Como isso estava acontecendo, eu pensava: essa é a vida, é isso que me levantava, isso me dava a minha identidade, isso me dava força funcional. Em vez de eu ficar deprimido na cama, eu levantava todo dia feliz, forte, eu estava recebendo aquilo que eu mais queria. E se isso não acontecesse, eu ficaria deprimido, eu ficaria arrasado, a minha vida eu não teria ânimo, eu ficava desanimado. Mas agora ele diz assim, estranhamente: eu considero como esterco tudo isso para que eu possa ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu vivia dizendo para as pessoas: olha o meu pedigree, eu sou hebreu dos hebreus, olhe para a minha formação familiar, olhe para as minhas realizações, meus títulos
acadêmicos, olhe para as minhas realizações intelectuais, meus diplomas e PhDs, mas agora eu considero tudo isso nada. Isso não me dá identidade nenhuma, isso não me faz levantar de manhã, não faz eu ficar animado, nunca me faria ficar triste ou deprimido. Mas isso antigamente era a minha justiça, eram as coisas que eu dependia para ser alguém no mundo, era a minha honra, era a minha glória, era a minha dignidade, era nisso que eu queria que as pessoas me admirassem, era disso que eu tirava a minha autoestima. Paulo está dizendo, tudo isso me deixava empolgado, animado, e se eu perdesse essas coisas, eu ficaria no fundo do poço. Mas agora eu considero esterco, não é? Porque agora, quando eu olho no espelho de Ogezede, eu não estou vendo mais essas coisas. Eu não vejo mais eu, hebreu dos hebreus, circuncidado no 7º dia. Isso era a fonte motivacional, psicológica da minha vida. Isso fazia eu ser o Saulo, fazia eu ser alguém que podia estar motivado para a vida. Eu me sentia um vencedor. Disso eu tirava toda a minha energia, do meu pedigree, da minha formação familiar, das minhas realizações profissionais, intelectuais, do meu status, da minha casa, do meu carro, do meu casamento, da minha carreira, do meu ministério. Sem isso eu não sou ninguém, sem isso a minha vida fica desmotivada, sem isso eu não tenho força para levantar de manhã como eu devia. Ou quando eu vejo essas coisas ameaçadas, eu fico ansioso. Quando eu perco essas coisas, eu fico deprimido. Quando eu vejo alguém ameaçando essas coisas, eu logo me coloco na defensiva. Ou eu ataco ou eu fujo dessa pessoa, mas eu não posso conviver com isso. Então, é isso que Dumbledore falou para Harry quando ele tinha destruído a pedra. Você sabe, a pedra não era realmente uma coisa maravilhosa. É o que Paulo diria de todas as coisas das quais ele tirou as suas motivações e nos quais os seus desejos estavam, quando ele era controlado por eles. Ter tanto dinheiro e toda a vida, e saúde e juventude, as duas coisas que a maioria das pessoas querem, e querem acima de tudo. O problema é que os humanos, diz Dumbledore, têm a habilidade de escolher exatamente aquelas coisas que são piores. Então olhamos para a realidade, queridos. Se você olhasse hoje no espelho de Ogezede, você ia ver o quê? O que você veria lá? Você veria realmente a mesma coisa que Paulo está dizendo, que passou a ser a sua todo o poder motivacional, psicológico da sua vida e toda a sua identidade. Ele diz, não tem nada disso. Ele tem, como nós cantamos hoje, Cristo e mais nada. Isso é suficiente para a minha satisfação, plenitude, alegria. Essa é a minha identidade. E Paulo nomeia isso. Essa é a mudança, essa é a mudança, essa é a mudança do orgulho para o oposto do orgulho. Esse é o diagnóstico bíblico. Como eu disse, em Paulo, você pode ver isso mais detalhadamente do que em Nabucodonosor, apesar de ver isso grandemente lá, como nós vimos de manhã. Os desejos de Paulo são tão diferentes. É por isso que ele está orando para que os filipenses, que os efésios abundem em amor, em desejos profundos por Cristo. Paulo diz assim, no livro de Filipenses, o meu desejo é conhecê-lo. Paulo está dizendo, quando eu olho no espelho lá de Ogezede, o que aparece é eu conhecendo mais de Cristo, mais de Cristo. Isso me anima, isso me impulsiona, isso faz eu acordar de manhã, porque Cristo tinha aparecido a Paulo e se revelado a ele, como nós sabemos, no caminho de Damasco. E então, a partir de então, Cristo foi totalmente pregado por ele todo o tempo. Cristo passou a ser para Paulo o objeto da sua confiança. Ele não confiava mais naquilo que a sociedade podia dar a ele, ou no respeito, ou no status, ou no dinheiro. Ele não tinha confiança nisso. Jesus passou a ser o único assunto do ministério de Paulo. Paulo não queria falar sobre outra coisa. Cristo e este crucificado. Cristo era a alegria do seu coração. Ninguém conheceu mais Cristo do que Paulo. Mas você vê o que é um poderoso desejo? Um poderoso desejo nunca está satisfeito, não é verdade? Então o que Paulo diz? O meu desejo é conhecê-lo. Tem muitas pessoas que não conhecem quase nada a respeito de Cristo, mas o desejo dela para conhecer Cristo não é nenhum, quase. Agora você pega o homem que mais conheceu Cristo, ele diz, o meu desejo é conhecê-lo. Desejo, isso conduz. Conhecer o quê? A glória da pessoa de Cristo,
as riquezas da sua graça, tudo isso é infinito, a magnificência da sua obra. Por isso que ele diz, grande é o mistério da piedade, quem pode compreender tudo? Ou então por isso que ele disse, ó profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Ele queria conhecer as excelências das duas naturezas de Cristo, totalmente Deus, totalmente homem. Ele queria conhecer a majestade do seu reino. Tudo em Cristo interessava a Paulo, tudo que não era ligado a Cristo não interessava a Paulo. A criação era boa, ele achava bom, praia, mar, montanha, todas essas coisas. Mas para Paulo a graça era infinitamente melhor do que todas essas coisas. Mas Cristo era melhor do que tudo, porque a graça só era boa porque levava ele a Cristo, porque dava a ele Cristo. Então Paulo nunca ficou cansado de pensar em Cristo, nunca. Falar de Cristo, nunca se cansou. Aprender de Cristo, nunca se cansou. Desejos, é isso que diz quem nós somos. Como eu disse, tudo que Paulo conhecia, o diabo também conhecia. Ele continuou o seu trabalho, ele seguiu o seu caminho com um desejo constante de crescimento do conhecimento, que eu possa conhecê-lo. É isso que Paulo via no espelho de Gesed. Essa é a transformação. Você vê, é por isso que Excelêncio botou que o homem centrado em si mesmo e o homem centrado em Cristo não é uma coisa que você possa fazer. Eustáquio podia tirar uma pele de dragão, só tinha outra pele embaixo. O homem sempre é auto-orientado, só Deus pode fazer isso. Paulo era totalmente, como Nabucodonosor, autocentrado em orgulhos que se manifestavam em sonhos e desejos diferentes, mas eles eram totalmente iguais. Querido, como você é, como eu sou, você se simpatiza com Paulo nesse desejo do coração dele? Diariamente você deseja conhecer Cristo, é um desejo ardente, constante. O meu desejo é conhecê-lo, por toda a eternidade. Nós vamos estar fazendo o que, queridos? Conhecendo Cristo, conhecendo Cristo. Essa é a lição que Deus colocou diante de nós na terra. Deus criou o tempo para quê? Para você conhecer o seu Filho. Essa é a razão do tempo ter sido criado. Como eu disse, a coisa mais absurda é você dizer que não tem tempo para isso, porque essa é a única razão pela qual Deus criou o tempo, criou o mundo, criou o universo. Então a lição colocada diante de nós, a igreja no mundo, é Cristo. E qual é a lição colocada diante de nós na eternidade? Cristo, Cristo, Cristo. O tempo foi criado e dado para nós aprendermos de Cristo, e a eternidade foi criada para quê? Para nós aprendermos Cristo. Então você vê, o profundo desejo de Paulo está em conexão com a alegria sem fim, porque o desejo dele é conhecê-lo, e Deus criou o tempo para nós conhecermos, e Deus criou a eternidade para nós o conhecermos. Você vê, o desejo de Paulo está em conexão com o coração de Deus. Não é autocentrado, é centrado em Cristo. Nada na eternidade é mais do que conhecer Cristo de todas as formas, em todas as coisas. Nada em nosso tempo será gasto de outra forma, porque tudo foi criado para manifestar Cristo. Nós vamos conhecer tudo que é incrível, que Deus criou, que não está contido pelo pecado, mas todas essas coisas vão nos revelar Cristo. Paulo diz mais ao olhar para o espelho, essa é a mudança. Paulo era um homem totalmente orgulhoso, ele era capaz de, para que as credenciais dele ficassem cada vez maiores no mundo e ser mais admirável, ele era capaz de perseguir, matar, como fez com Estevão. Você não vai encontrar em Paulo um homem nem um pouco menos orgulhoso do que Nabucodonosor, mas essa é a realidade. Isso é o que o Evangelho faz. O tamanho daquilo que o orgulho faz no homem não é algo que possa impedir aquilo que a graça faz. Paulo diz assim: meu desejo é o meu Senhor, pelo qual eu sofri a perda de todas as coisas, eu considero como escória, para que eu possa ganhar Cristo. Esse era o desejo dele. Eu quero ganhar mais de Cristo, eu quero mais de Cristo, eu quero mais. Você vê, ele disse que queria conhecer, mas ele não está satisfeito só em conhecer, ele quer mais do próprio Cristo. Ele queria Cristo como seu. É óbvio que Paulo sabia que tudo que ele recebeu é um dom gratuito de Deus, imerecido. Ele recebeu um coração para amar Cristo como o Pai ama Cristo, e ele não podia ter Cristo de outra forma a não ser ganho gratuitamente, soberanamente. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte:
Não é porque eu ganhei Cristo assim, e só assim eu podia ganhar em minha miséria infinita, que a minha paixão faz eu não descansar de maneira nenhuma e fazer disso algo que me faça ser inerte. Eu corro, se é necessário correr, eu corro, para ter mais de tudo que Cristo é. Se é necessário lutar, então eu luto. Se houve uma maneira de experimentar ou manifestar a glória de Cristo no mundo, Paulo queria estar nisso, por mais difícil que fosse. Ele ia usar o que fosse necessário. Se ele orou, se Paulo orou, ou veja, todas as orações de Paulo, elas são centradas em Cristo. Se ele pregou, foi só por causa de Cristo, não foi por causa do mundo, por causa disso ou daquilo, por causa de Cristo, para que ele pudesse conhecer mais de Cristo e ter mais de Cristo. Se ele crucificaria o velho homem, ou mortificaria a carne, não era para que ele ganhasse algo de Deus, ele recebeu toda a justiça de Cristo, mas ele quer experimentar mais e mais de tudo que Cristo é. Se ele tinha que sofrer a perda de todas as coisas, ele então sofreria, para que ele pudesse experimentar mais do gozo em Cristo. Se ele tivesse que estar sujeito a feridas, a chicotes, a prisões, a fome, a frio, a nudez, a morte como um Marte, e foi assim que ele morreu, para que Cristo fosse exaltado, para que ele experimentasse mais quem Cristo era, ele não achava nada disso excessivo, porque ter Cristo era o seu objetivo, o seu desejo, sua paixão. Então era a sua decisão. Esse é o nosso desejo principal, queridos. Eu comecei com o livro do Harry Potter. Se você olhasse naquele espelho, era isso. Se você hoje olhar num espelho que mostra os seus desejos mais profundos, é isso que você ia ver. Como Harry naquela noite, se você entrasse na sala onde está o espelho, você trocaria Cristo em troca de qualquer coisa que o mundo chama de felicidade. Você tomaria Cristo em troca da sua reputação. Você tomaria Cristo em troca de toda a riqueza possível. Paulo perdeu tudo. Você trocaria Cristo em troca de todo o trabalho. Você tomaria Cristo, independente de qualquer sofrimento que isso exija, até mesmo a sua morte. Senão, as suas estimativas de que confiou e tem um coração como Paulo ganhou, não pode ser a mesma. Porque apesar de a gente não poder nos desdragonar, é isso que o Evangelho faz. Ele nos tira de nós mesmos. Ele morreu para que os que agora vivem não vivam mais para si mesmos. Ou o homem vive controlado pelo orgulho para si mesmo, ou ele vive para Cristo. Ele está num lugar ou está no outro. E a morte dele é exatamente para te livrar do orgulho que produz todos os outros pecados, que é estar centrado em si mesmo. Ele morreu para os que vivem, não vivam mais para si mesmo. Você vê, Paulo vivia para si mesmo, os fariseus dos fariseus, segundo a lei, eu fui impecável na justiça que há na lei, eu era hebreu dos hebreus. Eles, é lixo, eu não tiro nenhuma identidade, eu não tenho nenhuma animação, essas coisas não me causam nenhuma depressão, desânimo. E Paulo diz assim: o meu desejo é engrandecê-lo. Você vê os desejos profundos aqui? Ele diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança, intenso desejo, foi o texto que nós lemos no início, de que em nada eu vou ser confundido, antes com toda a confiança, Cristo tanto agora como sempre será engrandecido no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele diz: esse é o meu grande desejo, que ele seja engrandecido. Se para isso eu tiver que gastar toda a vida, isso é maravilhoso. E se para isso eu tiver que ser morto, também é maravilhoso, contanto que ele seja engrandecido. Então Paulo desejava pregar, era para que Cristo fosse exaltado, porque ele mesmo era tratado como o lixo do mundo. Paulo escreveu sobre Cristo. O que Paulo escreveu que não era sobre Cristo? Que não era centrado em Cristo? O que Paulo escreveu centrado no homem? O que Paulo escreveu que expressava o humanismo da filosofia dos seus dias? Se Paulo falou, ele falou sobre Cristo. Se Paulo sofreu por causa de Cristo.
Se Paulo ficava triste, ele se entristeceu porque os falsos mestres pregavam algo que era mentira a respeito de Cristo. Quando falaram mentira a respeito dele, ele disse: eu não importo. Mas se alguém pregasse algo que não era verdade sobre Cristo, desonrava Cristo. Então, se ele se entristeceu, era porque o nome de Cristo era difamado, ao não ser proclamado como o centro de todas as coisas na pregação daqueles homens. Então você vê a ansiedade, a depressão. Hoje em dia a gente vive numa época tão centrada em si mesmo, que toda semana eu leio uma reportagem assim: a quantidade de depressão entre os pastores é enorme, porque eles são muito sozinhos, porque eles têm muito isso e daquilo. Querido, é horrível, isso é horrível. Você acha que esses homens estão realmente ensinando as pessoas a serem centradas em Cristo? Quando eles estão lá: tenha pena de nós somos sofredores, ser pastor é muito difícil, não sei. Eu não sei onde as pessoas estão com a cabeça. Olha o homem que mais sofreu pelo Evangelho. Você vê ele escrevendo isso: coitado de mim, como eu sofro, eu vivo deprimido. Isso é patético. Mas se pastores dizem isso o tempo todo sobre si mesmos, como é que eles podem realmente estar proclamando a suficiência de Cristo? É porque quando eles olham no espelho de Ogezede, eles estão vendo eles brilhando, eles no ministério incrível, eles sendo, sabe? Eles não têm tido aquilo que a cultura disse que o homem precisa ter para viver satisfeito, em paz. Mas Paulo disse: eu tenho tudo, eu quero engrandecê-lo, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Contanto que ele seja engrandecido, não faz diferença se for pela minha vida e pela minha morte. Eu tenho um profundo desejo que Cristo seja engrandecido. Essa é a linguagem do Evangelho. Cristo era para ele mais caro do que a menina dos seus olhos. Nós ficamos muito tristes, muito arrasados, muito deprimidos, porque aquilo que é caro para nós está ameaçado. Paulo não vivia assim, porque aquilo que era caro aos seus olhos não estava ameaçado, mas quando a proclamação da verdade estava ameaçado, ele se entristecia. A coisa mais preciosa para ele do que a terra e o céu era Cristo. Ele iria viver se isso pudesse honrar a Cristo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se viver vai honrar a Cristo, então eu quero viver. E olha, a vida dele não era nada fácil, não era nada boa, era de cadeia em cadeia, de sofrimento em sofrimento e de despesa em despesa. Ele disse: não importa se eu viver mais 100 anos no mundo sendo tratado como um lixo, se isso for engrandecer a Cristo. Agora, se a coisa que mais vai engrandecer Cristo é a minha morte, então eu quero morrer. Ou seja, ele não quer morrer porque a vida é triste, porque a vida é horrível, porque as pessoas me chicoteiam, porque as pessoas não me amam, porque as pessoas não me valorizam, e isso faz a minha autoestima estar num buraco. Ele não quer morrer por causa disso. Ele diz: se engrandecer a Cristo, a minha morte vai engrandecer mais a Cristo, então eu quero morrer. Agora, se viver engrandece Cristo, mesmo que seja de cadeias em cadeias, de sofrimento em sofrimento, não importa, a minha vida pode ser tão longa quanto Deus queira, com todas essas aflições que são breves e momentâneas, perto de Cristo. Ele sentiu sua obrigação, ele foi inflamado com o seu amor. Paulo sentiu que ele era um sacrifício no altar. Ele disse: eu já estou sendo colocado como sacrifício, sabe? Ele não se importava, ele queimava em desejos por Cristo. Ele era um vaso para a honra de Cristo, e só para isso. Ele iria em qualquer lugar, ele faria qualquer coisa, se isso fosse honrar o nome de Cristo. Ele era capaz de pregar para qualquer um. Você vê, ele não era intimidado por nada. Ele dizia: eu posso pregar para grego, bárbaro, cita. E quando ele estava diante dos poderosos, dos reis, ele fez a mesma coisa. Sinceramente, Paulo dizia: deixe o meu nome desaparecer, perecer, se o nome de Cristo for ampliado. Deixe as pessoas difamarem meu nome, se o nome de Cristo for glorificado. Para ele, Cristo era de fato tudo em tudo. Ele morreu por Cristo e ele viveu por Cristo. Por isso que ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É lucro. Desejo. O que está acontecendo desse homem são desejos profundos assim. É assim conosco. Será que o nosso coração chora? Que eu possa honrar Cristo. A coisa mais importante sobre o meu casamento é se ele honra Cristo. Meu trabalho, meu dinheiro, meu tempo, minha vida, minha morte. Será que a gente está passando essa impressão para o mundo, querido? Será que a gente está passando essa impressão para o mundo, aonde a gente vai, aquele homem tem como objetivo honrar Cristo?
Será que o nosso grito diário é que Cristo seja engrandecido, quer pela minha vida, quer pela minha morte? Esse é o meu desejo. É isso que quando ele olhava no espelho de Ogezede, ele via, mas você vê que o espelho não pode ser enganado. O espelho mostra os desejos mais profundos do seu coração. É por isso que no coração do Harry ele mostrava o seu pai e sua mãe, e no Rony ele como um grande atleta lindo e adorado. A questão não é o que a gente fala, é o espelho vê o que nossos corações mais desejam. É isso. Paulo diz assim em Filipenses 3:9: o meu desejo é ser encontrado em Cristo. Isso não é maravilhoso? Paulo queria estar em Cristo, ele queria conhecer, ele queria ter mais de Cristo, ele queria ser encontrado em Cristo. Ele queria estar em Cristo como? Ele queria estar em Cristo como Noé estava na arca. Ele está dizendo o seguinte: em Cristo eu estou seguro, em Cristo eu não tenho medo, em Cristo eu tenho paz. Como Noé na arca, como um assassino que tem um esconderijo que ninguém acha, é impossível ser achado. Então, quando o cara está no esconderijo, ele pensa: estou seguro, estou em paz. Você só não se sente em paz quando você sente que está ameaçado. Paulo diz: em Cristo eu estou totalmente seguro, eu tenho paz. Ele chega a dizer: o que nos separará do amor de Cristo? A aflição, a angústia, a perseguição, a morte? Nada, nada, eu estou seguro. Então Paulo queria estar em Cristo como uma joia está num cofre, totalmente seguro, totalmente segura. Ele queria estar em Cristo como Cristo está no Pai. Assim, o mais próximo, a união mais próxima possível. Você pode pensar numa união mais próxima entre o Pai, o Filho e o Espírito. Paulo queria estar em Cristo assim, com uma comunhão mais profunda. Esse aqui é o oposto do orgulho. Você vê que ele morreu para que nós não vivêssemos mas para nós mesmos, mas para aquele que morreu por nós e se entregou. Essa é a outra face da moeda. É o orgulho ou é isso? Se Paulo fosse ser aceito por Deus, ele só pode ser aceito em Cristo, mas ele só quer ser aceito em Cristo de tal maneira, vamos imaginar uma hipótese impossível, absurda, que fosse possível ter uma justiça que viesse da lei. Paulo diz: eu não queria, eu só quero a justiça que vem de Cristo. Loucamente pensando, se fosse possível ser aceito por Deus de uma outra forma, Paulo diz: eu queria ser aceito só em Cristo. Se Paulo é justificado, ele quer a justiça de Cristo. Você vê, faz de conta que é possível ter uma justiça e uma aceitação, ou fazer alguma coisa que não desperte a ira de Deus fora de Cristo. Paulo diz: eu quero só a justiça que vem de Cristo, não a que vem das obras da lei. Se Paulo é santificado, ele quer ser santificado só pelo Espírito de Cristo, não a ideia de que ele se santifica para ser aceito por Deus ou para Deus amá-lo. Ele sabe que Deus o ama em Cristo, que ele está em Cristo. Esse é o poder que o santifica, ou seja, é a graça e não a lei. Paulo queria ser nada para Cristo ser tudo, porque ele sabia que estava seguro em Cristo. Se você não souber isso, se o seu coração não se sente seguro em Cristo, então você quer outras coisas para a sua segurança. Em Cristo, Paulo sentiu que seria feliz. Por isso, quando ele olhasse para aquilo que dava a maior felicidade a ele, ele via Cristo. Ele não via o casamento, ele não via outras pessoas, ele não via o dinheiro. Quando ele olhava para aquilo que dava mais segurança a ele, ele via Cristo. Porque tudo na vida de Paulo era penúltimo. Todas as coisas podiam ser tiradas, porque nada delas dava aquilo que um dia o pedigree dele deu, aquelas coisas que ele tinha deu. Paulo em Cristo estava convencido de que ele ficaria satisfeito. Quais são os problemas, queridos, da vida, da nossa vida? É porque a gente acredita que em Cristo nós não vamos estar satisfeitos se aquilo não acontecer, se aquilo não for nos dado, se aquela relação não for dada a nós. Nós não estamos convencidos de que em Cristo nós estamos totalmente satisfeitos. Nós cantamos hoje: eu não vou somar Cristo a nada. Então Cristo em Paulo era a sua vida, Paulo em Cristo era a sua honra. É só nisso que ele, sabe, você está em Cristo assim. É isso, esse é o manual de diagnóstico. Nós não podemos fugir e escapar.
Nossa ambição é ser encontrada em Cristo. Dessa forma que Paulo está dizendo que está em Cristo. Se a morte te encontrar nesta noite, vai te encontrar em Cristo assim, desejando estar nele, conhecê-lo, que a sua vida e a sua morte o engrandeça. Se a justiça de Deus te encontrar, vai te encontrar em Cristo. Você confiando só em Cristo, tendo paz só em Cristo, segurança só em Cristo, não devendo de mais nada para a sua identidade, segurança. Se o julgamento de Deus te encontrar, vai te encontrar em Cristo, só com a justiça de Cristo, nunca confiando que alguma coisa que você faz pode fazer você melhor ou mais aceito diante de Deus. Só em Cristo você encontra Deus como um Pai. É isso que Paulo sabia. Em Cristo você pode conhecer toda uma família de redimidos que realmente tem o coração capturado por esta mesma beleza. Só em Cristo, e em Cristo a morte não tem mais ferrão. Em Cristo o túmulo não tem mais seus terrores. Em Cristo a lei não tem nenhuma reivindicação sobre a nossa vida. Em Cristo não há nenhuma ameaça na palavra de Deus para nós. Em Cristo todas as promessas de Deus são amém para nós. Então Paulo sabia, eu sei que eu vou estar totalmente satisfeito em Cristo. Eu sei que toda a felicidade que eu desejo para sempre está totalmente em Cristo. Quão glorioso está em Cristo. Que essa seja a nossa oração, essa oração de Paulo, que eu possa ser encontrado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus. Paulo diz assim em Filipenses 3:10: eu quero ser como Cristo. Você vê, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme ele em sua morte. Então, para Paulo, você viu, não era suficiente conhecer Cristo. Ele diz: eu quero conhecê-lo. Não era suficiente ganhar Cristo. Não era suficiente engrandecer Cristo, quer pela sua vida, quer pela sua morte. Não era suficiente estar em Cristo como Noé estava na arca, totalmente seguro em paz. Paulo desejava mais. Não há limite para os desejos de Paulo em relação a Cristo. Ele desejava ser como Cristo. Ele desejava respirar o Espírito de Cristo, transbordar o seu temperamento em frutos, copiar e viver coisas que manifestassem cada beleza no prisma de infinitas cores dos atributos de Cristo, ser como Cristo. Você vê a batalha que vence o orgulho tinha sido vencida aqui, não é? Aquilo que Cristo fez, que era nos livrar da captura de nós mesmos, do desejo auto-orientado, que mesmo uma mulher como J.K. Rowling pode traçar a antropologia do coração humano e dizer: todo ser humano é autocentrado, todo ser humano que olha nesse espelho vê alguma coisa em relação a si mesmo, uma coisa que quer completá-lo, quer fazer grande, quer fazer feliz, e sempre é voltado para si mesmo. Ele desejava ser semelhante a Cristo, mesmo em suas perdas e sofrimentos, como Cristo no sofrimento, como Cristo em sua morte. Paulo desejava ser exatamente como Cristo, manso, paciente, útil, viver para a glória de Deus, a vontade de Deus ser sua comida e sua bebida. Ele dizia: eu quero ser como Cristo, em cada ponto parecido com Ele. Que admiração profunda domina o seu coração, que amor em Cristo. E isso vai gerar o quê? Esses desejos profundos fazem renunciar coisas nada. Como eu disse, eu estava no cinema às 3 horas da manhã, as pessoas entraram no outro dia, elas estavam felizes. Por quê? Porque algo que cativava o coração delas fazia isso mais importante que dormir. E dormir pouco e passar o outro dia com poucas horas de sono não faria diferença. Agora multiplica isso para a vida toda. Paulo achava: todas as coisas não são nada para o ter Cristo. Então, que poder da graça, que maravilhosa transformação. Esse é o orgulhoso Saulo de Tarso, que fazia tudo
para que todo mundo achasse ele o máximo, até matar pessoas, para manter seu pedigree, manter seu status. Essa descrição é o oposto do orgulhoso Saulo de Tarso. O que o Saulo de Tarso via no espelho de Ogezede? Via ele sendo grande, o maior fariseu, o homem que mais ama a lei, o cara mais santo, o cara que tem mais justiça, o cara que tem mais talento, o cara que tem mais títulos. É isso que ele via, e é isso que fazia ele ficar satisfeito. Ele era o fariseu dos fariseus. Ele diz: eu fui perseguidor da igreja, eu odiava Cristo, e se para eu ter o meu status, eu tivesse que mostrar mais profundamente o meu ódio para Cristo, eu ia mostrar, e vamos ser sinceros, ele mostrou. Uma vez, ele não viu nenhuma beleza em Cristo, ele perseguiu Cristo, ele odiou Cristo, porque isso ia dar aquilo que ele mais queria. Essencialmente, todo pecado é assim. Cristo é desprezado porque nós achamos que uma outra coisa vai nos dar aquilo que nós desejamos. Agora, ele que não via nada em Cristo e tinha um ódio profundo por Cristo, ele só consegue ver beleza em Cristo. E se você tirar algo de Cristo, então Paulo não consegue ver nenhuma beleza naquilo. Uma vez que ele não pudesse, que ele não podia suportar o nome de Cristo, ele não podia ouvir o nome de Cristo, ele queria destruir da terra o nome de Cristo. Agora ele diz: eu só vou pregar Cristo. A coisa mais maravilhosa é pronunciar o nome de Cristo. O nome dele está sobre todo nome. Ele diz: seja amaldiçoado todos aqueles que não amam a Cristo. Paulo diz: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Quando ele fala isso, ele fala, a palavra que é usada no grego é estigma, que é a marca que os donos colocavam em seus escravos. É por isso que até hoje a gente usa essa expressão, né, como uma coisa marca uma pessoa de uma maneira negativa. Essa pessoa foi estigmatizada. Então, as marcas do escravo eram estigmas, era a marca de propriedade, da escravidão de alguém. Paulo diz: eu trago no meu corpo a estigma de Cristo. E essa estigma é a minha honra. É por isso que Paulo, em vez de falar um monte de títulos, ele já tinha vivido sobre isso no passado. Infelizmente isso é comum na igreja de hoje. Ele começa a sua carta dizendo que Paulo, escravo de Cristo. Paulo, quem ele era? Paulo era o grande Saulo de Tarso, com todos aqueles títulos que ele tinha. Ele era só Paulo agora. Ele era só escravo de Cristo. Uma vez que ele odiou mais Cristo do que todo mundo, ele teve um ódio mais louco por Cristo do que todas as pessoas da sua época. Arrastava mulheres e crianças, ele mesmo diz, por causa do nome de Cristo. Matava homens piedosos como Estevão. Agora, o grito interior dele, todos os desejos eu quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, e a comunhão e a participação dos seus sofrimentos. Eu quero participar dos seus sofrimentos. Todas essas coisas que estão acontecendo comigo são as marcas de Cristo, são os estigmas, me tornam mais semelhante a Ele. Eu quero ser semelhante a Ele em sua morte. Ele diz: Deus não nos deu só o privilégio de crer em Cristo, mas de sofrer por causa dele. Privilégio. Nós experimentamos essas mudanças profundas de desejo quando nós olhamos no espelho de Ogezede, já que eu usei isso no início. É muito diferente o que é visto lá do que é visto pelas pessoas que trabalham conosco, da nossa cultura. Os nossos sonhos, desejos, aquilo que nos faz ficar deprimido ou feliz, animado ou desanimado, é diferente. Você está ofegante, orando, correndo, porque você quer mais de Cristo, remindo o seu tempo, ou você está ofegante, deprimido, entediado, porque outra coisa que não Cristo não está na sua vida, porque está indo embora, ou porque você nunca teve. Você está disposto a ser qualquer coisa que Jesus foi no mundo, como a Bíblia diz: saiamos, pois, a Ele levando a sua vergonha, conformado à sua morte.
Como Paulo disse, eu quero que ele seja engrandecido na minha vida, mas se é na minha morte ou no meu assassinato, eu também quero. Eu quero que ele seja engrandecido. Essa é a graça que flui da salvação. Foi por isso que Cristo morreu, e não por outra coisa, para que aqueles que viviam para si mesmo, orgulho, vivam para aquele que por eles morreu e se entregou. Paulo é o apóstolo da graça. É isso que a graça faz. Ela não traz a nós um bocejo. A salvação não traz a gente um bocejo. Me livrei de uma coisa horrível no futuro. É o desejo e amor dominante pelo Salvador. É por isso que Agostinho escreveu: o que eu amo quando amo meu Deus. Ele queria pensar sobre isso, ele queria ser dominado por isso. Então Paulo diz: o meu desejo é estar com Cristo. Filipenses 1:23. Paulo ama o ministério, mas muitas pessoas fazem do ministério uma coisa muito maior do que ela devia ser. Não é? A alegria das pessoas ou não. Quando as pessoas falam em ministério hoje, você fica até meio cansado. Então diz: eu tenho ministério, eu sinto que eu tenho isso e aquilo. Não tem nada a ver com Cristo. A pessoa gosta de falar, gosta de cantar, gosta disso ou daquilo, e ela chama isso de ministério, ela gosta de ser líder de um monte de gente, de tal maneira que quando essas coisas não acontecem, ela fica frustrada, ela fica deprimida. Paulo nunca ficava deprimido, ele amava o seu ministério por causa de Cristo, mas ele passou a maior parte do tempo, em vez de ser exercendo o ministério, numa cadeia por causa de Cristo, e não fazia diferença. E o coração dele estava ligado à igreja, porque são os eleitos de Deus, e ele gastou todo o seu dom, todo o seu trabalho, toda a sua capacidade de ensino. Ele pregava aos perdidos, ele diz, para que Deus chame os eleitos. Mas nada disso tinha uma importância para Paulo. Tudo isso era penúltimo. O ministério, nada disso causava ele depressão. Eu não estou tendo um ministério incrível porque eu vivo na cadeia. Isso não importava para ele. Aí os meus dons, os meus talentos, quantas pessoas dizem isso? Os meus talentos não estão sendo usados. Essa pessoa não está pensando em Cristo, porque isso não é importante. Paulo ficava anos na cadeia. Onde é que estava sendo usados os talentos e dons dele? Nada. E que importava? Ele estava dizendo: se Cristo é mais engrandecido, eu sou prisioneiro de Cristo. Se Cristo me quer na cadeia, então na cadeia Ele vai ser mais glorificado na minha vida. E Paulo diz: eu estou dividido entre partir e estar com Cristo, que é muito melhor, ou, se for mais útil para a glória de Cristo, ficar com vocês. Você vê, ele não diz que eu queria partir, estar com Cristo, que é melhor, porque aqui eu tenho muita dor, porque as pessoas não compreendem, porque ser pastor é muito difícil, porque ninguém valoriza. Ele não está pensando: no céu eu não vou apanhar, no céu ninguém vai me ofender, no céu ninguém vai me cuspir em mim, no céu não vou ter... Não, ele diz: eu quero estar no céu por causa de Cristo. Mas se estar aqui na terra engrandecer mais Cristo, então eu quero estar, porque esse era o seu desejo. O meu desejo é estar com Cristo. Em qualquer lugar, para Paulo era suficiente. Se Cristo estivesse com ele na cadeia, então a cadeia estava bom. Se fosse pregando em Corinto, em qualquer lugar, então estava ótimo. O ministério ou a cadeia não fazia diferença, porque Cristo estaria lá. Estar com Cristo era o céu suficiente. A morte tira tudo de nós, mas nos dá Cristo. Paulo diz: é muito melhor estar com Cristo. Paulo não tinha ideia do sono da alma, ou o estádio intermediário, onde Cristo não é nossa delícia, como muitas pessoas loucamente falam. Lá não há nenhuma delícia assim. Ele diz: ausente do corpo e presente com o Senhor. Portanto, ele estava disposto a estabelecer e colocar o seu corpo como um vaso para a glória de Cristo no mundo, mas disposto que ele fosse quebrado então e partisse, porque era muito melhor estar com Cristo, porque é muito melhor do que qualquer coisa, é melhor do que o ministério, é melhor do que qualquer coisa da vida. E ao mesmo tempo você vê, ele nunca queria partir. Quando as pessoas falam que a vida assim era melhor estar com Cristo, porque a vida dela é uma droga, porque ela olhou no espelho de Ogezede e não tem aquilo que ela desejou, essa pessoa não está honrando Cristo. Isso é um horror. É dizer: minha vida é tão ruim que então eu quero morrer. Mas não é o que Paulo está dizendo. No melhor eu quero Cristo.
Só é verdade que Cristo é melhor do que a vida quando a gente está no melhor da nossa vida e diz: estar com Cristo seria melhor, porque eu teria mais de Cristo do que eu estou tendo aqui. Para estar com Cristo, para Paulo, isso era a flor da felicidade, a coroa da glória, a perfeição da felicidade. Paulo não podia desejar mais nada a não ser estar com Cristo. Nós temos que acabar, não é? Você vê o que é o oposto do orgulho? O oposto do orgulho é a razão pela qual Cristo morreu. Nós vimos quão profundo é o orgulho hoje pela manhã. Nós vimos quão diferente é quando um homem é chamado do orgulho para Cristo. Um homem como Saulo de Tarso. Paulo diz assim em Filipenses 2,17: eu me regozijo no dia de Cristo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa me gloriar de não ter corrido em vão. Ele está dizendo o seguinte: eu prego a vocês, eu ensino a vocês, porque eu quero, na verdade, que a vida de vocês glorifique em Cristo. E naquele grande dia, quando eu ver cada um de vocês refletindo totalmente Cristo, então eu vou estar totalmente satisfeito, porque tudo que eu quero é que vocês reflitam Cristo. Nada a não ser isso será bom. Paulo ansiava pelo momento, pela vinda de Cristo, quando todos os homens teriam que se prostrar diante da magnificência e glória de Cristo. É isso que fazia ele caminhar por esse mundo. A sua mente, e ele diz para nós, a mente de vocês deve estar no céu, onde Cristo está à direita do Pai. Então, em 1952, Florence Chadwick, que era uma nadadora de longa distância, que vários lugares e canais importantes, estreitos, ela atravessou, por mais difícil que fosse: o Canal da Mancha, o Estreito de Gibraltar, o Canal da Catalina, o Bósforo, Dardanelos, lugares famosíssimos na história. Ela atravessou a nado, mas em 52 ela foi nadar até a ilha Catalina, na costa da Califórnia. Uma travessia perigosa, cheia de tubarões, o Oceano Pacífico com suas correntes perigosas, água fria, e ela nadou. Mas quando ela estava já bem próximo das ilhas Catalina, um nevoeiro tapou tudo, e ela desistiu. 12 meses depois, ela foi fazer a travessia de novo. Ela morreu em 95, quase 80 anos. E aí, quando ela fez essa outra tentativa, 12 meses depois, aconteceu a mesma coisa. Um nevoeiro baixou, um mar frio, não podia ver nada, mas ela não parou, ela foi até o fim. Eu estava outro dia vendo um documentário a respeito disso, e foi perguntado a ela: então, qual foi a diferença? Aconteceu a mesma coisa. Ela disse: na primeira vez, quando eu estava ali nadando na água fria, contra a corrente, e aquele nevoeiro tapou tudo, a única coisa que eu conseguia ver era um nevoeiro, então eu desisti. Mas na segunda vez, quando o nevoeiro desceu, a única coisa que eu conseguia ter na minha mente era a praia, era o litoral. Eu não estava ligada num nevoeiro, eu podia continuar nadando sem parar até chegar ao litoral. E quando ela disse isso, eu pensei no apóstolo Paulo, porque é isso que ele diz, não é? Esse comentário dela nos dá essa grande imagem. Paulo esperava grandes coisas, não havia nenhum nevoeiro, nenhuma escuridão, nenhuma dificuldade, porque ele chamava tudo isso de leve e momentânea tribulação, perto do peso de glória. Ou seja, nós vamos ver Cristo, desfrutar de Cristo. A minha mente não está no nevoeiro, não está na vergonha, no vitupério. Paulo se alegrou na antecipação de Cristo. Você vê, na terra tudo que ele viveu era Cristo, e tudo que ele suportou era pela antecipação de mais de Cristo.
Ele podia antecipar o dia de Cristo, onde que todos os joelhos vai se dobrar, todos vão confessar que Cristo é o Senhor, onde finalmente a morte será banida, onde a ira infinita de Deus vai cair sobre tudo que não honra Cristo, e Satanás ser esmagado debaixo dos seus pés, e todos os seus inimigos manifestando a sua glória infinita. Tal dia nunca foi visto, queridos. Vai ser o grande dia. E Paulo diz: eu só penso nisso, minha mente está sempre lá. Então eu estou sempre com a mente em Cristo à direita do Pai. E Paulo queria então apresentar nesse dia, ele queria ver todos aqueles que Deus chamou através dele, porque ele ia ver como essas pessoas refletiam Cristo. Ia ser maravilhoso. Ele diz: essa é a minha esperança, nossa alegria, ou coroa de glória na presença do nosso Senhor Jesus Cristo quando Ele vier, são vocês manifestando tudo que Ele é, tendo sido transformado na imagem dEle, para que vos torneis, ele diz em outro ponto, irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis em meio a uma geração corrompida e perversa, em que brilham como estrelas no universo. Que você mantenha a palavra da vida, a fim de que eu possa me vangloriar sobre o dia de Cristo, que eu não corri em vão, que vocês realmente manifestam Cristo em tudo, que Cristo é tudo para vocês. Tudo isso era o desejo de Paulo. Ele ia se alegrar infinitamente em Cristo e olhando para todos os santos, refletindo Cristo. Ele vendo todos os seus filhos lá como espelhos, refletindo a glória de Cristo. Ele disse: isso está na minha mente, eu nunca vejo um nevoeiro. Isso abre fontes de prazeres indescritíveis em meu coração. Isso produz um deleite sem fim. Isso faz eu viver uma vida em que nenhum nevoeiro nesse mundo pode tapar. É assim que nós somos. Nós temos que encerrar. Paulo diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós seremos manifestos com Ele em glória. Não é maravilhoso? Paulo só conhece dois tipos de homens: carnais e espirituais, dominados pelo orgulho ou dominados pela beleza de Cristo. Paulo não tinha nada para falar a não ser a respeito disso. Você olha para todas essas coisas, e era isso que Paulo via, olhar para aquele espelho mágico que revela os desejos profundos do coração. Não é sobre o que nós falamos que é o nosso desejo, mas que são os desejos reais, revelados pela magia do espelho que Dumbledore botou lá naquela sala. Então Paulo diz: agora eu conheço Cristo em parte, mas então eu verei face a face. Isso muda tudo. Ele tinha Cristo como o prêmio final, porque Cristo era a beleza da sua vida. Essa é a verdade, queridos. Ele engrandeceu Cristo. Pense em Paulo agora, nessa noite, para nós encerrarmos. Pense em Paulo. Tudo o que ele desejou, ele tem. Tudo, menos uma coisa ainda. Ele desejava Cristo, não é o que ele tem exatamente nesse instante. Ele não está vendo a face de Cristo agora. Ele não está conhecendo mais de Cristo nesse instante. Ele não é como Cristo hoje. Ele não encontrou, ele queria ser encontrado em Cristo, não é onde ele está. A morte realmente não o colocou em Cristo. Ele disse, na hora de morrer: eu estou pronto, porque ele estava pronto o tempo todo. Ele está conformado a Cristo. Paulo está perfeitamente conformado a Cristo hoje, em santidade, em glória, em alegria. Tudo que ele desejava no mundo, ele não tem até hoje. O que ele desejava quando estava aqui, ele não vai ter daqui a bilhões de anos. Ele está com Cristo. Ele está com Cristo agora na presença do Pai, com Cristo naquilo que Deus preparou para ele, para desfrutar para sempre o que ele desejou. Só o último desejo dele ainda não se cumpriu, não é verdade? Que é ver Cristo vir em glória, a igreja estar totalmente reunida
o mundo inteiro confessar Cristo, os gemidos da criação cessarem, acabar também a oração da igreja, né? Finalmente as orações da igreja cessarem, e então o conhecimento do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Nós devemos fechar com essas observações. Se nossos desejos são centrados em Cristo, e quando nós olhamos para o espelho de Ogezede, é isso que a gente vê, então nós somos verdadeiros cristãos. Senão, nós não somos. Cristo morreu para aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu. Ele morreu por isso, e eu posso dizer que Ele morreu por mim, se essa é a realidade. Se conhecer Cristo, ganhar Cristo, engrandecer Cristo, ser encontrado em Cristo, ser conformado em Cristo, estar em Cristo e se alegrar na segunda vinda de Cristo, ou seja, ansiar por isso, são os desejos das nossas almas, então nós fomos regenerados. Então nós somos como Paulo era. Então Deus nos desdragonou, como vimos hoje pela manhã, Nabucodonosor, como estamos olhando para Paulo de uma maneira mais atenciosa. Paulo, você vê, ele começa com Cristo, ele continua com Cristo, ele termina com Cristo. Cristo era o seu alfa e Cristo foi o seu ômega. Nós precisamos estar nessa mesma coisa. Cristo era o círculo que envolveu Paulo. A graça de Cristo converteu Paulo. Paulo não buscou Cristo, Cristo buscou Paulo. A pregação de Cristo era o que Paulo fez no mundo. O poder de Cristo foi o que sustentou ele em todas essas coisas. A glória prometida de Cristo era a única coisa que o motivava a continuar, quer pela sua vida, quer pela sua morte, é o que ele queria. Cristo foi a sua paz, e se Cristo não for a nossa paz, Cristo não é nada para nós. Cristo não é o salvador de quem não é a paz. Hoje é muito comum, mesmo pessoas que dizem comprometidos com a Bíblia, dizer que alguém pode ter Cristo e não ter paz, mas se Cristo não for a tua paz, Cristo não é o teu salvador, porque você não está nele como Noé estava na arca. Ele não é sua segurança, a sua segurança está outra coisa, e a falta dela está tirando a sua paz. O amor de Cristo fez Paulo pulsar todos os dias, sem nunca desanimar. O zelo por Cristo estimulou ele todos os dias a pregar e a zelar pela verdade. A esperança prometida de Cristo fez ele ter um ardor incessante, e esse era o orgulhoso Saulo de Tarso, que odiava Cristo e vivia para o seu enorme ego. Ou Cristo é nosso alfa, nosso ômega, ou ele é nosso nada, nosso centro, nossa circunferência, o nosso tudo. Se tirar Cristo de você, tiraram tudo de você. Você pode dizer como Paulo: se tirar Cristo de mim, minha luz se extinguiu. Sem Cristo minha vida foi destruída. Sem Cristo um casamento não me faria feliz, nem um dinheiro, nem a saúde, nem a vida. Cristo não é somado a nada. Se for tirado Cristo de mim, todas as coisas desmoronam, porque tudo é penúltimo, tudo é por causa dele, para ele. Tirar Cristo seria uma sentença de morte a todas as suas alegrias, casamento, saúde, tudo ia perder o sabor. Tudo isso é apenas um molho, Cristo é tudo. Se assim for, então está tudo bem com a sua alma, agora e para sempre. Paulo diz: portanto, como recebemos Cristo, vamos andar nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, como nós fomos ensinados, com abundante ação de graça no coração. O Espírito Santo só está no mundo para glorificar a Cristo, ele não está aqui para outra coisa. Quem diz ter do Espírito Santo, mas essas realidades sobre Cristo não é aquilo que norteia a vida, a pregação, todas as coisas, é um mentiroso. É por isso que Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Se Paulo olhasse no espelho de Ogezede, ele ia ver Cristo. Essa é a salvação, queridos. A salvação é o oposto do orgulho.
Ele morreu para aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmo. Então, a antropologia que a J.K. Rowling traçou do ser humano é verdade. O homem é autocentrado e todos os seus desejos de felicidades são centrados nele. Portanto, sempre que ele olha no espelho, ele vai ver alguma coisa relacionada a ele mesmo. Então, para Paulo, realmente, Cristo era tudo. E se aquele espelho mostra os desejos mais profundos do coração, Paulo só podia ver isso lá. E é isso que nós devíamos ver. E se isso for verdade, então você vai ter paz. Porque quem pode te tirar o seu tudo? Quem pode tirar aonde você está guardado? Quem pode tirar a alegria da sua vida? Que nevoeiro pode nublar a sua mente sobre ele? Esse é o oposto do orgulho. O diagnóstico da Bíblia não é como o dos homens. Ou você está no orgulho, ou está em Cristo. Vamos ficar de pé. O poder do pecado reinou, inimigo de Deus eu nasci, um miserável. Só as trevas aqui eu amei, nada em Deus desejei ou busquei, trevas eu era. Sim, graça eterna e soberana me alcançou, chamou-me, buscou-me, a graça superabundou. Nada em mim para Deus desejar, nada em mim para Deus ter prazer, trevas eu era. Meu caminho foi escuridão, cada passo foi rebelião.